Muito bem, professor Marco Aurélio, CEPMG Castelo Branco, de Trindade. Vamos para mais uma aula de matemática aplicada. Vamos resolver primeiro os exercícios da terceira semana de abril. Aqui o primeiro deles, 0,46. Um triângulo é isósceles. Dois dos seus lados medem 4 e 6 centímetros. Que medidas pode ter o terceiro lado? Bom, já que um triângulo isósceles tem dois lados de medidas iguais e o terceiro é diferente, e eu já tenho dois lados aqui que são diferentes, então eu tenho duas possibilidades para esse triângulo isósceles. Qual que é? Primeira possibilidade é que o lado 4 é o que se repete, são os lados são iguais, né? 4, 4 e 6. E a segunda possibilidade é que ao invés de os dois lados iguais serem de 4 centímetros, os dois lados iguais são de 6 centímetros. Aí, mas dessa forma, então, eu tenho duas possibilidades. Ou o terceiro lado vale 4 centímetros, ou o terceiro lado vale 6 centímetros. Prontinho, está resolvido o nosso problema. Então, que me diz que pode ter o terceiro lado? 4 ou 6. Tranquilo, né? Vamos para mais uma questão. Os lados de um triângulo medem em centímetros 5, 3 e x. Que valores x pode ter para que o triângulo exista? Olha, condição de existência de um triângulo. O triângulo tem que existir. Nesse caso, o que é que eu vou ter que fazer então? Eu simplesmente vou pegar esse lado que é desconhecido e eu sei que ele tem que estar entre a diferença dos dois lados que eu já sei e a soma desses mesmos dois lados. Como assim? X tem que ser maior do que 5 menos 3 e menor do que 5 mais 3. Aqui, x tem que ser maior, né, do que 5 menos 3 e menor do que 5 mais 3. 5 menos 3 dá 2 centímetros, 5 mais 3 dá 8 centímetros. X tem que estar entre 2 centímetros e 8 centímetros. Qualquer valor serve entre 2 centímetros e 8 centímetros? Qualquer valor serve, mas observa bem, é qualquer valor entre 2 centímetros e 8 centímetros. Quer dizer que 2 centímetros ou menor, 8 centímetros ou maior não serve. Tem que estar entre esses dois valores aqui. 2,1, 2,2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,7, 7,8, 7,9. Mais de 2 ou menos, 8 ou mais, não pode. Certinho? Mais um ainda temos mais um probleminha, o número 51 aí. O triângulo ABC é isósceles, então tem dois lados iguais, de base BC, então esse aqui é o lado diferente. Sabendo que o AB é 2x menos 7 e AC é x mais 5, determine o valor de x. Olha aqui na figura, BC é a base, é o diferente. O AB e o AC, que ele falou que é 2x menos 7 e x mais 5, são os iguais. Espera aí, se eles são iguais, eu posso igualar. Ué, 2x menos 7 é igual a x mais 5, não posso? Olha lá, 2x menos 7 é igual a x mais 5. Passo o 7 para cá, ele vem positivo, x vai negativo, 2x menos x é igual a 5 mais 7. 2x menos x dá x, 5 mais 7 dá 12. Então pronto, x é igual a 12. Então era um problema tranquilo também, né? Triângulos isósceles. Certinho? Mas nós precisamos fazer mais alguns exercícios ainda. Nós precisamos fazer construção, né, de pontos notáveis de um triângulo, que eu falei na aula passada. Vamos ver como é que a gente faz alguns exercícios aqui, mais alguns, né? Porque eu já tinha feito alguns, mais alguns agora. Olha esse problema aqui. Construa um triângulo com lados 4 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Trace as três bissetrizes e indique o incentro. Então nós vamos usar aqui um programa que é o GeoGebra, só que eu vou usar ele no celular. Então eu vou demonstrar ele através do celular. Eu vou colocar o celular aqui, tá certinho? E aí, a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que baixar o GeoGebra no seu celular. Ele está lá na Play Store, ele está escrito assim, ó, GeoGebra Geometria. Pequeno, gasta pouca memória, pouco espaço, fácil de usar ele, você usa apenas suas mãos lá, tranquilo, é só arrastar, tocar.
aí no seu próprio celular. É muito fácil, muito bom para você aprender geometria, e é o mesmo GeoGebra que eu uso aqui no PC. Eu vou utilizá-lo e você vai ver como é que a gente resolve esse problema aqui. Vamos resolver então, para ver como é que é? Muito bem, vamos ver como é que a gente usa o GeoGebra aqui no celular. Primeira coisa, você tem que baixar ele, né? Você vai lá na Play Store lá e baixa ele, beleza. Depois você baixou ele, o meu que já está baixado, então tá fácil de mexer aqui. Clica nele, né? É o GeoGebra Geometria. Aparece essa configuração aqui. Como eu quero construir um triângulo de lados 4, 5 e 6 centímetros, olha o tanto que é fácil. Eu venho aqui, clico no mais, para aparecer mais ferramentas aqui. Desço até chegar aqui, ó, nessa reta segmento com. Vou clicar nele. Agora eu vou clicar em algum lugar aqui nessa parte branca aqui de cima. Qualquer lugar que eu clicar. Vou clicar aqui. A hora que eu clico lá, ele já me pergunta isso aqui, ó, segmento com comprimento fixo. Eu vou construir um triângulo com aqueles 3 lados, 4, 5 e 6 centímetros. Então eu vou pôr logo aqui o maior lado. Clico lá no 6, ok. Já viu? Já apareceu o lado de 6. Para mim construir os outros 2 lados que estão faltando, 4 e 5 centímetros, eu tenho que fazer, não dá para ir direto, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Eu vou descer mais um pouquinho, não está escrito círculos, eu vou lá onde está escrito assim, ó, círculos, dado, centro e raio, clico nele. Clico no ponto A ou no ponto B, eu vou clicar primeiro no ponto A. Clico no ponto A, ele já me pergunta o raio. Eu já construí um lado de 6, está faltando um lado de 4 e um de 5. Eu vou colocar aqui, ó, 4, ok. Você viu que apareceu a circunferência, né? Clico agora no outra extremidade B, ele já me pergunta outro raio. Já coloquei um lado de 6, já construí uma circunferência de 4, falta um de 5. Clico lá no 5, ok. Você viu? Eu já tenho então um lado de 6 centímetros, AB. Tem uma circunferência de 4 centímetros de raio e uma outra de 5. Onde essas duas circunferências se encontram, é aonde se encontram os 2 lados que estão faltando no meu triângulo, os lados de 4 e 5 centímetros. Eu posso escolher, ó, você pode ver que as circunferências elas se encontram embaixo e em cima. Lá em cima, lá onde elas se encontram, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou subir aqui um pouquinho nessas ferramentas básicas, clico lá no ponto A. E vou lá onde as duas circunferências se encontram, do lado de cima. Tem um lado de baixo e um lado de cima. Você pode escolher. Eu vou escolher o lado de cima. Eu clico lá no meiozinho e você viu que apareceu o ponto C, não apareceu? Nesse ponto C, deixa eu só mover um pouquinho essa minha figura para cima. Eu cliquei em mover, vou subir aqui um pouquinho. Pronto. Só clicar na parte branca e mexer com o dedo aí, puxar com o dedo que ela vai. Como eu preciso dos pontos A, B e C, as circunferências aí eu não preciso delas. Como eu não preciso delas, eu vou apagá-las. Como é que eu faço? Eu vou aqui em editar, selecionar objetos, aí eu clico numa circunferência, vou clicar nessa maior, exibir e esconder, pronto. Clico de novo em selecionar, você viu que uma circunferência desapareceu, né? Mas, né, clico na outra circunferência, exibiu a outra circunferência que tinha desligado. Agora eu clico de novo em selecionar objetos, desapareceram as duas, certo? É sempre assim. Agora, para mim acabar de construir o triângulo, é coisa simples. Eu subo mais um pouquinho, vou aqui em segmento, cliquei, clico no segmento, no ponto A e no ponto C. Clico em B e em C. Aí o triângulo, ó, lados 4, que é o AC, 5 é o BC e 6 que é o AB. Falta a bissetriz, as bissetrizes, né? Eu quero a bissetriz dos 3 vértices aí, né? Eu vou descendo aqui, onde chegar em construções, bissetriz, eu clico em bissetriz. Agora eu quero a bissetriz que passa em A, então eu clico em C, A, B. Aí, ó, que passou em A, você viu? Aonde eu quero ele, eu sempre deixo no meio. Eu quero em B, então eu clico em A, B, C. Quero em C, então eu clico em B, C, A. Aí as 3 bissetrizes. Vou subir novamente, vou lá em ferramentas básicas, clico lá em ponto A lá. Vou clicar lá no meizinho, ponto D. Esse ponto D aí é o ponto de encontro das 3 bissetrizes. Esse camarada aí é o incentro desse triângulo. Esse incentro, eu vou só aumentar aqui um pouquinho, é só ir com 2 dedos. Ó. Esse ponto aí, ó, o incentro do triângulo, é exatamente o que ele estava perguntando nessa questão aí, ó, questão 98. Certinho? Construí o triângulo de lados 4, 5 e 6, tracei as 3 bissetrizes,
e identifiquei onde é que está o incentro, que é o ponto D. Se eu quiser, eu posso até mexer nesse triângulo. Você viu que eu cliquei lá em mover? Eu posso mexer com ele para cima, para baixo. Ele é fixo, né? Os lados 4, 5, 6 e o incentro dele é fixo. Ok? É tranquilo, né? Tranquilaço. Olha esse aqui, o 100. Construa um triângulo com lados 8, 9 e 10 centímetros. Trace as alturas e indique o ortocentro. Novamente eu vou usar o GeoGebra, que já está no meu celular, baixa no seu também, facinho de mexer. É só você ir lá no GeoGebra lá e pronto, clicar nele e aí ele funciona. Vamos ver como é que faz isso? Mesmo, igualzinho o outro, vamos ver como é que faz. Muito bem, vamos lá, vamos usar o GeoGebra de novo, GeoGebra Geometria. Não esquece de baixar ele aí não, baixa ele no seu celular, ele é pequenininho, muito bom programa, viu? Então, localizado o GeoGebra Geometria, clica nele. Abre o GeoGebra, sempre vai abrir aqui. E a nossa intenção agora é construir esse triângulo aí, com lados 8, 9 e 10 centímetros. Clique em mais, desce só um pouquinho, e vai aí em segmento com esse vermelhinho aí, clica nele. Clica num ponto qualquer aí, nessa parte branca aí, parte superior do celular. E aí ele já pergunta qual é o comprimento do lado que eu quero construir aí. 8, 9 e 10. Eu vou colocar o de 10, que é o maior primeiro. 10. Clique em OK. Pronto, ele já construiu um lado. Os outros dois lados a gente não encontra eles diretamente. Nós vamos construí-los. Tá faltando o lado de 8 e o de 9. Então eu desço aqui mais um pouquinho, igual eu fiz no exercício anterior. Vou lá em círculos. Círculo, dado, centro e raio, esse segundo aqui. Clico nele. Clico numa das extremidades do lado que eu já coloquei lá em cima. Eu vou clicar no ponto A. E aí ele já pergunta qual é o raio da circunferência. Como eu já coloquei o lado de 10, tá faltando de 8 e de 9. Eu vou colocar primeiro de 8. Olha lá, 8, ok. Agora clico na outra extremidade, ele já me pergunta qual é o raio, é o 9. Ok. Prontinho, eu vou só subir aqui, clico lá em mover, e aí eu puxo aqui, arrasto aqui a parte branca aqui, só para ficar um pouquinho mais para cima. Prontinho. Já tem o lado AB, que vale 10 centímetros. E aí, os lados de 8 e de 9 centímetros, eu posso desenhá-los para cima ou para baixo, igual eu fiz no anterior. Eu vou desenhá-los para cima. Onde que está? Como é que eu vou fazer o desenho? É o ponto de encontro dessas duas circunferências aí. Ó. Você pode ver que elas se encontram lá em cima e lá embaixo. Eu vou marcar lá em cima, lá, mas podia ser embaixo. Como é que eu faço? Eu clico aí ó, nessas ferramentas básicas, aí onde está o ponto A, eu clico nele. Agora eu vou lá onde as circunferências se encontrar lá em cima e clico também. Olha lá, apareceu o ponto C. Como eu não preciso das circunferências mais, eu vou tirá-las daí. Que jeito? Eu vou aqui em editar, selecionar objeto, seleciono uma das circunferências, selecionei. Clique em exibir e esconder. Pronto. Agora eu seleciono de novo. Agora eu vou na outra circunferência e clico nela. Pronto. Agora eu clico em exibir, aparece a outra. Agora eu clico de novo em selecionar, as duas desapareceram. E agora, como é que é o triângulo? Agora eu subo de novo, clico em segmento, terceira opção, clico agora no ponto A, no ponto C, clico agora no ponto B, ponto C. Prontinho, o triângulo já está feito aí. Ó. Triângulo com lados 8, 9 e 10 centímetros. O menorzinho deles aí é o AC, ele vale 8 centímetros. Depois vem o BC, que é 9, e o AB, que é o de 10, que foi o primeiro que eu coloquei aí. Mas não é só isso, eu quero traçar as alturas de todos eles, não é? Para mim traçar a altura, eu desço aqui ó, em nessas ferramentas aqui, até eu encontrar onde está escrito assim, ó, reta perpendicular. Aqui ela em construções, eu clico nela. Agora eu clico num vértice e no lado oposto. O lado oposto vai ser a base onde eu vou encontrar a minha perpendicular. Olha lá, então eu clico lá no ponto C, agora eu clico no lado oposto, que é o AB. Aí já traçou uma reta que contém a altura relativa ao lado AB. De novo, ó, clico no ponto A, no lado oposto. Aí já encontrei a outra reta que contém a altura relativa ao lado BC. O último agora, eu clico no ponto B, lado oposto.
Aí a reta que contém a outra altura. Você pode ver que as três estão se encontrando no mesmo lugar. É claro que se você quiser desenhar as alturas, né, que são apenas segmentos, aqui o que eu desenhei foram as retas que contêm essas alturas. Fica à vontade, se você quiser observar se os ângulos são realmente de 90 graus, pode, mas eu nem vou fazer isso não. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou só aqui, eu subir aqui, ó, lá em ferramentas básicas de novo, ponto A, cliquei nele, clico lá onde essas retas, essas três retas aí que contêm as alturas se encontraram. Pronto, ponto D. O ponto D é o ortocentro. É o ponto de encontro dessas três retas que contém essas três alturas aí. Deixa eu deixar só essa parte em branco aí. Aí ele aí. Ó. Certinho, tranquilo. E se eu quiser dar uma mexida nele aí, posso mexer à vontade. Deixa eu clicar aqui em mover aqui. Olha aqui, você pode ver que eu posso mexer nesse triângulo para cima, para baixo, descer ele, subir. Não vai mudar. Porque esse triângulo aí tem os lados fixos, 8, 9 e 10. As alturas também tem que ser fixas, obviamente. E aonde as três se encontram é o ortocentro desse triângulo aí. Você viu o tanto que é fácil de fazer essa construção no celular? Certo? Então você tem que baixar esse programa aí, tá? É o GeoGebra e Geometria. Ele é pequenininho, simples, pouquíssima memória, pouquíssimo espaço. Ele é muito bom de se mexer, ok? Muito bem. Então, no celular, então, não tem muita coisa não, né? Não tem nenhum segredo. Mas vamos tentar fazer mais um exercício, só que agora, ao invés de usar o celular, eu vou usar o PC mesmo, tá certinho? O problema é esse, ó. Encontre o circuncentro de um triângulo equilátero com 4 centímetros de lado. Uai, fazer o triângulo já não parece que não é tão difícil assim, né? Triângulo equilátero, três lados são iguais, tudo vale 4. Mas eu preciso depois saber o que é o circuncentro, né? Bom, vamos construir logo o triângulo equilátero com 4 centímetros e tal. Muito bem, vamos fazer a construção, então, de um triângulo equilátero de 4 centímetros de lado. Triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Como é que eu faço para construir um triângulo equilátero, já que eu sei qual é o tamanho dos lados dele, né? Desse triângulo que vale 4. Primeiro eu preciso o primeiro lado, eu preciso de um lado dele para começar. Então eu venho aqui, nesse terceiro quadrinho, clico em segmento com comprimento fixo, coloco esse ponto em algum lugar, aí ponto A, ele já me pergunta qual é o comprimento do lado que eu quero. Como eu quero um lado de 4 centímetros, clico em 4, ok. Aí já fez a construção aí, deixa eu aumentar ele aqui só um pouquinho. Prontinho aí, só puxar ele um pouquinho para cá. Aumentar mais um pouquinho. Aí tá bom, não precisa mais que isso não. Agora, para mim construir os outros dois lados, que também são de 4 centímetros, não dá para fazer direto. Eu vou aqui nessa circunferência, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto quadrinho, clico nele. Círculo, dado centro e raio, clico nele. Clico numa das extremidades do lado que eu já desenhei. Aí ele já me pergunta qual é o raio. Não é de 4 centímetros, não é igual ao outro? Então clico no 4. Ok, observa que a circunferência passou em cima do ponto B aqui. Claro, 4 centímetros, né? A B é 4, o raio da circunferência é 4, tem que passar aqui em cima. Mais uma circunferência de 4 centímetros. Clico no ponto B, né? Já está selecionado lá em cima. Ele já me pergunta qual é o tamanho do raio. 4 centímetros. Ok, tinha que passar no ponto A. Observa que a circunferência está se encontrando em cima e embaixo. Eu vou desenhar o triângulo para cima. Claro que se eu desenhar para baixo é a mesma coisa, não muda nada. Mas eu vou desenhar ele aqui para cima, então eu preciso saber que ponto é esse. Eu vou lá no segundo quadrinho, clico nele, clico em ponto em objeto e clico bem aqui onde as duas circunferências se encontram na parte de cima. Pronto? Aí eu já tenho os 3 vértices do meu triângulo equilátero. Como eu não preciso das circunferências, eu vou numa circunferência, clico com o botão direito, onde está exibir objeto, está selecionado, eu clico e ela desaparece. Vou na outra, botão direito, exibir objeto, prontinho. E agora? Uai, agora eu só preciso passar o segmento de A até C e de B até C. Então eu vou aqui no terceiro quadrinho, segmento, clique em A, clique em C. Clique em B, podia começar em C também, a mesma coisa. Clique em C, pronto. Está aqui o meu triângulo equilátero de 4 centímetros de lado. E agora? Eu preciso encontrar o circuncentro, mas o circuncentro é o ponto de encontro das 3 mediatrizes, porque um triângulo tem 3 lados, então ele tem que ter 3 mediatrizes.
desse triângulo aqui. Como é que eu faço? Para encontrar a mediatriz, a primeira coisa que eu preciso é do ponto médio daquele segmento. Então eu volto aqui de novo, vou aqui no segundo, né, no segundo quadrinho aqui, ó, e clico lá onde está escrito, ó, ponto médio ou centro. Aí eu quero saber o ponto médio de AB. Então clico em A, clico em B, aí o ponto médio já apareceu. Já vou aproveitar os outros também. C, B, aqui o ponto médio, é o E. C, A, tá aqui o ponto médio. Agora eu preciso traçar, para encontrar minha mediatriz, uma reta que passa pelo vértice e pelo ponto médio do lado oposto. No caso do triângulo equilátero, se ao invés de eu passar uma reta, e se eu quiser passar apenas um segmento, posso. Porque aqui no triângulo equilátero dá tudo certo, né? A altura, mediatriz, bissetriz, dá tudo certo no triângulo equilátero, tudo coincide aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma reta mesmo, que passa pelo vértice C e passa pelo ponto D, que é o ponto médio de AB, e é perpendicular a AB. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesse quarto quadrinho, em reta perpendicular, clico no ponto D, e agora eu vou clicar aqui ó, nessa reta. Observe que se eu clicasse no ponto C e depois na reta, seria a mesma coisa. Ali, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque no triângulo equilátero, tudo dá certo, tudo coincide. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros lados. Ó. Clico no ponto E, clico na reta onde está o lado, né, onde está o ponto E. Aí, ó, passou por ele, passou pelo vértice aqui também. Se eu quiser, eu posso até clicar aqui, ó, nesse vértice, já coincide só no triângulo equilátero que dá certo isso também, né? Em alguns casos no triângulo isósceles, mas no triângulo equilátero sempre dá certo. Clique em B, clique nessa reta, olha lá, ó, passou por, C, por F. Certinho? No triângulo equilátero não dá problema. Aqui o ponto de encontro das três mediatrizes. Vamos marcar esse ponto? Segundo quadrinho, ponto e objeto, marcar esse ponto aqui. Prontinho. G é o circuncentro desse triângulo equilátero de lado 4 centímetros. Passei as três mediatrizes aqui que elas se encontram. Lembre-se que para encontrar esse ponto aqui eu não precisava das três mediatrizes, bastavam duas. Porque as três sempre se encontram no mesmo ponto, então duas também vão se encontrar sempre nesse ponto aqui, não é? Se eu quiser mexer com esse triângulo, clico lá no primeiro quadrinho, mover. Posso escolher um vértice qualquer e mexer à vontade. Fazer rotação dele. Ou também posso fazer translação dele à vontade, não muda. Claro, né? Um triângulo de lados fixos, 4 centímetros, passei as três mediatrizes. Está aqui o circuncentro que o problema estava querendo. Tranquilaço? Isso aí então. Viu tanto que foi tranquilão também? É isso aí então. Tá? Nós usamos o GeoGebra agora, foi no PC. Bom, eu acredito que você deve ter entendido, mas qualquer coisa nós estamos aí, certinho? Bons estudos para você.